Bom dia! Que a graça e a bênção do Senhor repouse sobre a sua casa ou sobre esse lugar que você está escutando essa palavra. Hoje é terça-feira, dia 15 de outubro de 2025. E durante essa semana que passou, né, e até ontem mesmo, segunda-feira, eu estava passando por algumas situações, alguns processos mesmo da vida cotidiana. E essa noite, né, eu tive um sonho que tinha duas pessoas, dois homens segurando a rede, dois homens andando e arrastando uma rede, segurando uma rede. Essa rede estava vazia. E daí a importância, né, de ainda que você não, vamos dizer assim, não tenha uma disciplina mesmo de ler a Bíblia, mas se você reservar, ainda que seja poucos momentos, 15, 10 minutos para você ler a Bíblia, aí é que quando o Espírito Santo faz isso com você, você junta uma coisa com a outra. Como assim? Deixa eu me fazer entender. Eu tive esse sonho desses dois homens carregando, né, arrastando uma rede. E na hora eu me lembrei da passagem bíblica da pesca milagrosa, né? Como uma associação. Minha mente já correlacionou uma coisa com a outra. Então, o Espírito Santo ele nunca vai agir também dissociado da sua inteligência, da sua memória. Daí a importância, né, que eu havia falado anteriormente, de você ter contato com a Bíblia, de você ler a Bíblia. Muitas vezes você vai ver uma coisa e essa coisa visível ali que você está vendo, você vai associar a uma passagem da Bíblia. E ali é Deus falando com você. E quando eu lembrei, né, dessa passagem bíblica, eu sabia exatamente que era Deus falando comigo e que era essa passagem bíblica. Quando foi hoje de manhã, quando eu fui orar, foi a primeira coisa que eu peguei, foi abrindo essa passagem. E aí eu vou ler para você. Tá em Lucas, tá no Evangelho de Lucas, tá no versículo 5, ou no capítulo 5. E eu vou ler os versículos inteiros. Certo dia, quando Jesus estava à margem do lago de Genezaré, a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Ele viu dois barcos à margem do lago. Os pescadores, tendo descido dos barcos, lavavam as redes. Só um adendo, tá? Essa Bíblia que eu tô lendo é a Bíblia da CNBB. Na Bíblia da Ave Maria, a tradução está dizendo que esses dois homens, eles estavam consertando as redes. E eu peguei na hora de manhã, eu peguei a Bíblia da Ave Maria para eu ler essa passagem, né? Daí confirmou aquilo que eu tinha sonhado, que de fato eram dois homens arrastando essa rede, como se eles estivessem consertando essa rede. Bora lá. Jesus subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então, sentou-se e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para o fundo e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por tua palavra lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tal quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram um sinal aos companheiros no outro barco para que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram os dois barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos joelhos de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. De fato, à vista da pesca que haviam feito, espanto tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, e sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos à terra, deixaram tudo e o seguiram. E por que essa passagem foi tão importante para mim? Porque conforme a gente vai lendo, né, esse capítulo, Pedro, ele tinha pescado a noite inteira, ele tinha tentado pescar a noite inteira, né? Ele acordou e foi fazer aquilo que ele fazia todos os dias. Ele levantou e foi trabalhar.
Só que ele não conseguiu pescar nada. Ele não conseguiu ter um dia de trabalho produtivo. E ele voltou cansado, desanimado, né, exausto. E eu fiquei refletindo sobre o sentimento de Pedro naquele momento. Como é que estava a cabeça de Pedro, né? Fadigado, né? Cansado. E naquele momento, o Senhor, eu fiz também uma associação com a minha vida, né? E aí o Senhor olha para Pedro e fala: lança a rede para o outro lado. E em um primeiro momento, gente, pensa aí. Você já está cansado, que você trabalhou a noite toda, né? Alguns teólogos vão dizer, né? Alguns também pesquisadores vão falar assim: se um pescador ele não consegue pegar um peixe na madrugada, né? Que é relativamente mais fácil para ele pegar, durante o dia ele não vai conseguir pegar. Não tem como pegar, né? É bem mais difícil. E Pedro sabia da improbabilidade de ele pescar naquele horário, porque ele falou, é tanto que ele fala para Jesus: nós trabalhamos já a noite toda, eu já fiz aquilo que se a gente não conseguiu pescar naquele horário, não vai dar muito certo isso não. Mas o que resgata Pedro, né? Vamos dizer assim, o que faz com que Pedro, ainda diante de todas as possibilidades improváveis, Pedro fala: mas atenção, em obediência à sua palavra, eu vou fazer. E é exatamente essa palavra que o Senhor deixou no meu coração. Você vai levantar, você vai fazer, porque, observe, Jesus não pediu que Pedro fizesse algo mirabolante, sabe? E foi isso que ficou bem fincado no meu coração. Jesus não pede para Pedro fazer algo que é fora da realidade dele. Jesus não pede para Pedro é pescador, né? Jesus não pede para Pedro, sei lá, vai procurar ele não dá uma outra obrigação, uma coisa muito diferente daquilo que Pedro já sabe fazer. Não, ele fala para Pedro continuar fazendo aquilo que ele já sabe fazer, né? Ó, Pedro, lança a rede, mas lança do outro lado. E aí Pedro obedece em atenção à palavra do Senhor. E isso ficou forte em mim. Por quê? Porque Deus, ele vai pedir muitas vezes que você continue fazendo aquilo que você já sabe fazer, a sua obrigação, né? Obrigação no sentido do seu trabalho, né? Se você é dona de casa, continua em obediência aí nesse lugar. E um dia, vamos dizer assim, né? Um dia comum, porque esse dia que Pedro encontrou Jesus foi um dia comum, não foi um dia muito diferente, né? Mas se tornou especial porque ele encontrou a Jesus e depois ele largou tudo para seguir a Jesus. Mas enfim, o ponto o quanto que a obediência em Deus ela nos leva a lugares e também a participar de milagres que a gente nem pensava que poderia acontecer. Pedro sabia que naquele horário pegar peixe seria impossível, mas ele obedeceu. Então, se você está passando por alguma situação que você constata, você vê, você soma, Érica, 2 mais 2 é isso aqui, e não tem diante do meu olho visível, né, até da questão humana, não tem saída, não tem. No entanto, o Senhor pede tanto para mim quanto para você: lança a rede do outro lado. Persevera, tá? Continua fazendo aquilo que você está fazendo, que né? Aí você tem que também ter a boa medida, né? Aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom. Continua fazendo, tá? E uma pesca milagrosa vai acontecer. E aqui não é
Às vezes a gente tem esse discurso, né, da pesca milagrosa, que Pedro conseguiu muitos peixes e que um milagre da abundância e de prosperidade não. A questão dele conseguir muitos peixes, obviamente, foi muito boa. Mas perceba, logo no final do versículo, que Pedro deixou tudo, ou seja, toda aquela que provavelmente seria uma boa quantia de dinheiro para ele vender tanto peixe, né? Mas ele abriu mão. Ele, inclusive, abriu mão daquilo que poderia ser uma prosperidade financeira para ele, mas para seguir, para ser obediente àquele que de fato era o bem mais precioso, que era Jesus. Então, nessas circunstâncias que você está vivendo, eu quero te propor, né, que você tenha em seu coração que o bem mais precioso do mundo que você tem é Jesus, é a palavra de Deus. Onde é que Deus fala comigo, Érica? É na Bíblia. É na Bíblia. Você precisa. É como, gente, isso aqui é como beber água todo dia, sabe? Você não pode ficar sem beber água. Assim também é a palavra de Deus. Enfim, eu espero que essa palavra tenha feito sentido para você, porque para mim fez muito sentido e eu senti que eu precisava partilhar isso. E de novo, tá? De novo, eu te aconselho, eu te oriento a beber dessa água todos os dias. Todos os dias, independentemente das circunstâncias. Faça chuva, faça sol, tá difícil, tá fácil, na prosperidade, na escassez, em todo momento. Tenha a palavra de Deus com você. Que Deus te abençoe e uma santa terça-feira para todos nós.